Exercício resolvido 5. Sabendo que o seno de x é 3 sobre 5, então ele dá o seno para a gente, né? E que esse x, esse arco x, é maior que π sobre 2 e menor do que π, calcular o seno de 2x. Então, nós temos aqui pedindo para calcular o seno de um arco duplo. Então, como é o seno de 2x? A gente viu anteriormente, não precisa gravar a fórmula, mas se lembrar da fórmula da soma dos arcos, eu tenho que o seno de 2x é o mesmo que seno de x mais x. E aí fica seno de x vezes cosseno de x mais seno de x vezes o cosseno de x. Que no fim das contas é 2 vezes o seno de x vezes cosseno de x. Tá? Então, para calcular o seno de 2x, né, eu vou precisar saber o valor do seno de x, que foi dado, e preciso também calcular o valor do cosseno de x. Bom, daqui, a única informação que eu tenho é a do valor do seno de x, que é 3 sobre 5. Eu não tenho informação do cosseno. E agora? Vamos usar as formulinhas já conhecidas anteriormente. Existe aquela relação fundamental de seno e cosseno, perdão. Qual que é a relação fundamental entre seno e cosseno? É que o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso é igual a 1. Estão lembrados? Essa é a relação fundamental da trigonometria que a gente viu no assunto passado. Então, vamos usá-las aqui para calcular o nosso cosseno, né? Então, nós temos que o seno é 3 sobre 5 e eu preciso calcular o cosseno. Então, é só substituir aqui, né? Calcular o cosseno para poder usar aqui na fórmula do arco duplo para eu poder calcular o que a questão está pedindo, que é o seno de 2x. Então, vamos lá para a substituição. No lugar do seno de x, eu vou botar o número 3 sobre 5. Então, aqui vai ficar 3 sobre 5. Como é o seno ao quadrado, fica 3 sobre 5 ao quadrado. E aí a gente repete o resto do jeito que está. Pronto. Bom, vou calcular 3 sobre 5 ao quadrado, né? Eu calculo primeiro essa potência. Então, quanto é 3 sobre 5 ao quadrado? 3 ao quadrado dá 9 e 5 ao quadrado dá 25. Então, repito o restante do mesmo jeito. Pronto. Bom, como eu quero calcular o cosseno, a primeira providência é pegar esse número e trazer para o outro lado da igualdade, né? Para deixar o meu cosseno sozinho. Então, aqui é mais 9 sobre 25. Quando vier para cá, fica negativo. Então, vou ter cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos 9 sobre 25. Preciso calcular esta subtração de frações, tá? Então, volto a lembrar, olha o nivelamento aí de novo, né? Então, aqui, ó. Toda vez que você não se lembrar de como calcular a subtração, soma de frações, se você não lembrar, não invente. Vá lá no seu arquivo que você já guardou, né, daquele resuminho de soma e subtração de frações, e dê uma olhada, tá? Então, aqui, ó, eu já vou trazer direto, porque já fizemos isso aqui várias vezes. Então, tem aqui o cosseno ao quadrado de x vai ser 25 menos 9 sobre 25. 25 sobre 9, 25 menos 9 dá 16. 16 sobre 25. Então, tenho que o cosseno ao quadrado de x é 16 sobre 25. Como eu não quero o cosseno ao quadrado, eu quero só o cosseno. Então, como o cosseno está ao quadrado, para saber o valor do cosseno sozinho, eu extraio a raiz quadrada do outro membro. Lembrando que cosseno de x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de
16 sobre 25. Então, isso aqui dá mais ou menos. Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, eu tenho aqui que o cosseno de x é mais ou menos 4 sobre 5. Eu tenho dois valores. 4 sobre 5 positivo e 4 sobre 5 negativo. Tá? Bom, mas aí qual dos dois eu vou usar? Ou eu vou usar os dois? Calma. Veja que na questão, ele falou isso aqui, ó. Que o x é maior que π sobre 2 e menor do que π. Né? O que isso quer dizer? Então, veja só. Fazendo aqui um rascunho grosseiro rapidamente aqui, ó. Então, aqui eu tenho a circunferência, o ciclo trigonométrico, né? Não, amigo, vai riscar, né? Pronto. Então, veja aqui. Aqui eu tenho 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2. Né? Então, o sentido positivo é o anti-horário. Então, quando ele fala que x é maior que π sobre 2, ele está dizendo para a gente que o π sobre 2 está aqui, ó. Então, o x começa daqui para frente. E é menor do que π. Então, eu estou falando desse pedaço aqui do ciclo trigonométrico. E esse trecho aqui significa qual quadrante? É o nosso segundo quadrante. Então, isso aqui quer dizer para a gente que estamos trabalhando no segundo quadrante. Tá? Então, se é o segundo quadrante, seno e cosseno têm sinais, né, diferentes em cada quadrante. Então, vamos lá. Lembrando que o cosseno, o eixo do cosseno é o eixo x. Né? O eixo do cosseno é o eixo x. Então, aqui o cosseno, no meio aqui o cosseno é 0, no finalzinho aqui o cosseno é 1, e no finalzinho aqui o cosseno é menos 1. Né? Então, no segundo quadrante, qual é o sinal do cosseno? Negativo. Negativo. Ó. Isso, eu estou pegando ó, essa partezinha aqui. Ó. Então, o cosseno aqui no segundo quadrante ele é negativo. Então, o que eu vou querer aqui, na verdade, é o menos 4 sobre 5. Então, eu tenho que o meu cosseno de x, eu vou usar menos 4 sobre 5. Tá bom? Então, essas informações que aparecem na questão, elas são extremamente importantes para você usar adequadamente o que precisa, né? Então, muito bem. Calculei o cosseno. Já sei quanto é o cosseno. Então, vou calcular o que a questão pede, que é o seno de 2x. Então, quem é o seno de 2x? Vai ser 2 vezes seno de x. O seno de x foi dado. É esse número aqui, ó, 3 sobre 5. Então, eu substituo. 3 sobre 5. Vezes, agora, o cosseno de x, que eu calculei, e é menos 4 sobre 5. Então, menos 4 sobre 5. Vou lá para um parênteses, né? Não pode esquecer. Então, eu tenho multiplicação de frações, é o nivelamento. Então, lembrando, a multiplicação de frações é um dos mais simples, né? A gente multiplica todo mundo de cima e multiplica todo mundo de baixo. Então, aqui, ó, veja, antes de sair multiplicando, veja se não dá para simplificar algum número de cima com o de baixo. Então, em cima eu tenho 2, 3 e menos 4. E embaixo eu tenho 5 e 5. Não dá para simplificar o 5 com 2, nem com o 3 e nem com o 4. Infelizmente, não dá. Então, o resto a gente multiplicar e botar o resultado direto. Então, aqui, mais com mais dá mais, com menos fica menos. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. E 5 vezes 5 dá 25. Então, aqui esse número já sei que não dá para simplificar. Então, finalmente, o seno de 2x que ele pediu vale menos 24 sobre 25. E está aqui o valor pedido na questão. Obrigado por assistir. Bom estudo.